Bom, pessoal, final de semana, deu Flamengo, Flamengo campeão da Libertadores da América, levando em cima, então, do Palmeiras. E quem não está comemorando ou quem não está chorando porque perdeu o título, tem que estar preocupado. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre a gestão, o que realmente importa, para onde esses times estão caminhando e por que só eles estão ganhando. Quando a gente fala de Palmeiras e de Flamengo e de hegemonia, de que estão dominando nos últimos anos, eu sempre tenho um lado bem conservador em relação a isso. De normalização, de dizer que calma, que sempre tiveram hegemonias, que times ganharam por muito tempo e depois pararam. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que é o seguinte, que ninguém ganha para sempre no Brasil. E eu acredito que isso deva acontecer com o Palmeiras e Flamengo também, mas por um motivo muito diferente. Porque tem dados que chamam a atenção que não houveram em outras hegemonias. Palmeiras e Flamengo hoje, dentro da ideia de receita, de tudo que entra dentro do futebol brasileiro de dinheiro, 49% desses valores vão para Palmeiras e Flamengo. Dos últimos 33 grandes títulos, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, eles venceram 16, mais da metade. Só entre dois clubes. Com isso, a gente começa a ficar um pouco espantado, principalmente quem não torce para esses dois times. A gente começa a olhar e pensar qual é o problema do futebol brasileiro, o que eles estão fazendo diferente que o meu time não está fazendo. Então, baseado nessa ideia de normalização, eu sempre recordo que já houveram outros belos cenários. O Inter, na década de 70, teve o rolo compressor, venceu 3 campeonatos brasileiros seguidos. Tinha Falcão, tinha Carpegiani, vivia um bom momento econômico também. O São Paulo viveu a década de 90 / início de 2000, Tele Santana, o pós-Tele Santana, que deixou um bom legado. São Paulo passou por um pioneirismo no que se refere à estrutura, à profissionalização, e com isso conseguiu construir um bom momento. O próprio Cruzeiro, recentemente o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, Copa do Brasil, antes de ter aquele grande declínio para a segunda divisão. Então a gente consegue perceber, dentro dessa ideia de normalização, que a gente também não pode ficar desesperado, porque em outros momentos outros times ganharam por um período de tempo. Só que dessa vez está diferente. Dessa vez, diferentemente desses outros momentos, há uma separação clara entre dominância por gestão e dominância por pessoas. Antes, os clubes tinham bons jogadores, bons dirigentes, bons treinadores, que faziam que aquele clube vivesse um bom momento. Como eu falei, o Inter tinha um grande esquadrão, o São Paulo também tinha um ótimo time na época da LG, e também tinha boas pessoas por trás, mas não havia legado. Não tinha legado, não tem uma continuidade, e essa palavra é fundamental, continuidade. Os clubes mudam de comando, muda completamente a forma de trabalhar. E isso contribui muito negativamente para que haja uma continuidade de títulos. Se não há continuidade financeira, se não há continuidade de processos, se não há continuidade estrutural, não haverá continuidade de títulos. E Palmeiras e Flamengo aparentemente entenderam isso mais cedo do que as outras equipes. A gente consegue analisar, olhando por esse prisma, que antes não havia um modelo, haviam pessoas competentes, e por isso essas equipes conseguiram avançar, conseguiram ter esses bons momentos. No momento atual, tá, entrando nessa ideia de que ninguém vence no Brasil, a gente não consegue olhar para Palmeiras e Flamengo e ver eles declinando, tendo uma má gestão, olhar para eles e ver o time se desmanchando, porque tudo isso está dentro da programação dos clubes. O Flamengo, de 2019, daquele time mágico para cá, trocou um monte de gente, de treinador a jogador, trocou de presidente, trocou de dirigente, mas a gestão, a política, o ecossistema do clube continua o mesmo. O modelo vencedor, a ideia vencedora, continua a mesma. Vai ter erros, vai ter acertos, contratações certas e erradas, mas o planejamento continua muito sólido. E a gente vê isso, então, nos resultados, numa distância cada vez maior. Hoje, eu sou gremista, por exemplo, o Grêmio vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, eu sei que a chance de vitória é mínima. E são equipes gigantes do futebol brasileiro.
O Atlético Mineiro vai até a casa do Palmeiras para enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, a chance de vitória é mínima. A gente sabe disso. Pode acontecer, mas é muito baixa, porque esses times implementam uma dominância, uma forma de trabalhar vencedora que os colocaram nessa posição. Porém, eu acredito que realmente esses times devem destoar por mais algum tempo. Eu acho que até 2030 a gente tem que se acostumar com isso aí. Palmeiras e Flamengo em grande dominância. Mas eu acho que acontecerá um fenômeno que aconteceu em outras oportunidades também, que é o entorno dos times, o entorno das outras equipes melhorar por uma questão de subida de régua. Se a gente for olhar alguns movimentos, por exemplo, o Fluminense planeja virar SAF. O fenômeno da SAF acho que pode ser um grande combatente dessa hegemonia. Tá? O Cruzeiro tem a SAF do Pedrinho, que já está colhendo alguns frutos nesse início de trabalho. Afinal, estão em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e devem terminar por ali. O Botafogo, uma SAF um pouco mais caótica, mas com um investimento altíssimo e uma pressão por títulos muito grande, implementando uma gestão vencedora. Então, isso é o mais importante. O próprio Bahia, tendo a SAF do Manchester City, né? O Grupo City é o dono do Bahia, automaticamente é um time que deve, passo a passo, ir entrando então nesse espectro de vencedores. Então eu entendo que Palmeiras e Flamengo saíram na frente, mas não que permanecerão na frente por tantos anos assim. Eu vejo que hoje eles ainda haverão uma dominância, e tem essa dominância. Eu recentemente declarei o Flamengo como o maior time do Brasil, que antes para mim era o São Paulo, mas dentro do que o Flamengo está fazendo e agora com esse local de exclusividade de maior time brasileiro no que se refere a número de Libertadores, junto de todo o contexto do Flamengo, acho que faz eles o maior do Brasil. Mas eu acho que esse topo ele vai mudar. Esse topo ele é rotativo. A gente viu, por exemplo, o Grêmio, recentemente, flertando com uma gestão um pouco mais empresarial, junto do Marcelo Marques, dono de uma grande indústria de pães que tem no Rio Grande do Sul. Então, o que eu acho? O topo ele vai continuar forte. E Palmeiras e Flamengo já estão no topo e lá deverão permanecer por bastante tempo. Mas esse topo deve começar a ser mais povoado. Palmeiras e Flamengo não devem piorar. É muito difícil a gente ver isso hoje, baseado exatamente no que eu defendi aqui. Eles têm um modelo de trabalho muito estabelecido. Tem continuidade, tem processos, tem estrutura, tem investimento em categoria de base, e tudo isso contribui para que eles permaneçam lá, no topo, vencendo. Só que, quando a régua sobe, os entornos sobem também. E é assim que eu acho que deve acontecer. Com o Cruzeiro, que já se posicionou, o Botafogo, que também já se posicionou, os clubes do Sul, eu entendo que seja uma questão de tempo para ter que se posicionar nesse sentido, para faturar mais, ter mais receita, conseguir estabelecer um modelo, uma gestão um pouco mais empresarial para as equipes, a fim de permanecer no topo. Quem não fizer isso, vai ficar para trás, vai se tornar time pequeno. E eu vejo que clubes com tanta torcida, com tanto apelo popular, não conseguirá ficar para trás devido a essa pressão popular, às suas torcidas e aos investidores que estão cada vez migrando para dentro do mundo do futebol. Ninguém vence para sempre no Brasil. Isso para mim não vai mudar. Por motivos diferentes, de formas diferentes, mas o entorno, os outros clubes vão acabar se fortalecendo. E crises políticas, azar, vendas, desmanches de elenco, tudo isso pode afetar, inclusive, Palmeiras e Flamengo. Então, eu continuo tranquilo de que essas equipes permanecerão ganhando, mas outras equipes passarão a fazer investimentos e modificações estruturais a fim de entrar nesse grande grupo de vencedores também. Mas isso é só a minha opinião. E a de vocês? Acham que Flamengo e Palmeiras destoaram ao passo de ninguém mais buscar eles? Ou veem que os clubes já estão se mexendo, já estão se movimentando a fim de ter uma estrutura melhor e um processo mais vitorioso do que tem atualmente? Dá a tua opinião, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!